Começaremos, como todas as boas histórias de assassinato, com a descoberta de um corpo. No final de maio de 1375, os restos decompostos de um homem foram descobertos nos campos perto de Graham, na zona rural de Lincolnshire. O homem tinha cerca de 30 anos e estava ali há vários meses, mas suas roupas mostravam que ele era um homem de posses. Ao examinar o corpo, o legista decidiu que ele havia morrido de diversas feridas mortais causadas por uma faca. Mas quem era o homem? Qual era o motivo do seu assassinato? E o que tem a ver um caso judicial entre o irmão de William, Nicholas, e a esposa de Nicholas, 7 anos antes? Vamos voltar no tempo agora, para o final do século XIV, para descobrir traição, conspiração, um pênis minúsculo e a conexão entre uma esposa, seu amante, a camareira, o cozinheiro, o escudeiro e seu vizinho. Bem-vindo à loucura medieval. O corpo coube ao primeiro a encontrar, que era um dos trabalhadores do campo, dar o alarme e alertar o xerife e o legista. A vila agora era responsável pelo corpo e enfrentaria uma pesada multa se tentassem escondê-lo. O legista era um homem chamado William de Curtin, que originalmente era da área local, mas se tornou um comerciante de sucesso em Londres. Sir Thomas de Caidal, o xerife de Lincolnshire, juntou-se a ele para a investigação. Vestido com um traje de montaria com cinto e esporas, o homem morto era obviamente rico pela condição de suas roupas e acessórios. Seu corpo, porém, era uma questão totalmente distinta. Deixado ao relento por meses, ele foi submetido à atividade animal e estava em um alto estado de decomposição. No entanto, quando de Curtin virou o corpo, ele conseguiu determinar que a vítima havia sido esfaqueada várias vezes. Sir William Cantaloupe, o cavaleiro de 30 anos desaparecido desde a Páscoa, foi facilmente identificado. A questão agora era como ele havia sido atacado por salteadores, roubado e assassinado? Ou havia algo mais sinistro acontecendo? Os cavaleiros de Cantilopes eram uma família importante. A família, baseada em Scotton, Lincolnshire, possuía uma boa quantidade de terras e propriedades no Midlands. Eles eram leais à coroa com papéis importantes no governo local e central. De acordo com o historiador Frederick Pedersen, isso os tornou, cito, uma das famílias mais influentes na Inglaterra do século XIV. William era o bisneto de Santo Thomas de Cantilupe. O ex-Lord Chancellor e bispo de Hereford foi canonizado em 1320 e é dito ser o último santo medieval na Inglaterra. Ter um ancestral santo significava que a família se considerava sob sua proteção especial. William se tornou o chefe da família após a morte de seu irmão mais velho Nicholas em 1370. William entrou para o serviço de John of Gaunt e serviu com ele no exterior de 1370 a 1373. Gaunt era o duque de Lancaster e um príncipe real inglês, tornando William um cavaleiro de alguma estatura de acordo com o historiador J. Bellamy. Durante esse período, Sir William se casou com Maud, filha de Sir Ralph Neville. Não se sabe o tipo de relacionamento entre Sir William e Maud, se o casamento foi arranjado, se namoraram ou mesmo a data em que se casaram. Em uma noite desconhecida, entre 13 de fevereiro e 11 de abril de 1375, William se preparava para dormir. Ele trancou a porta do quarto como de costume. Apenas o Sir William e sua esposa tinham uma chave para a porta. De repente, seu escudeiro Richard Giles e seu cozinheiro, o apropriadamente chamado Roger Cook, invadiram a câmara e esfaquearam Sir William várias vezes, como o registro afirma. Citação até que ele estivesse morto. Um júri mais tarde afirmou que Sir William estava em paz com Deus e o Rei Senhor quando morreu, então podemos supor que ele havia orado antes de ir para a cama. Em seguida, os homens limparam seu corpo com água aquecida para que não fossem desacreditados pela efusão do sangue de suas feridas. A água quente foi levada ao quarto de Sir William e seu corpo foi lavado para estancar o sangramento. Então,
foi colocado nu em um saco, arrastado pela mansão e transportado a cavalo por 4 milhas até a borda da vila de Graham. Então, os assassinos vestiram o corpo novamente com algumas de suas roupas limpas para simular um ataque de salteadores e o jogaram em uma vala. Após descartar a teoria do roubo na estrada como motivo da morte do jovem cavaleiro, o xerife Kydale focou naqueles mais próximos de Sir William para encontrar o culpado. William estava hospedado no solar de sua esposa na Escócia quando desapareceu, e o solar foi fechado e todo o pessoal disperso logo depois. A esposa de Sir William, Lady Maud, era uma Neville. Apesar de possuírem propriedades mais próximas, incluindo o castelo Greasley em Nottinghamshire, Lady Maud optou por ir para o Solar Keythorpe, a cerca de 40 milhas de distância. Keythorpe era de propriedade de Sir Ralph Paynell, que em um momento foi o xerife de Yorkshire. Curtin e Kydale descobriram Lady Maud lá no Solar Keythorpe, junto com sua camareira Agatha Lovell e Sir William Squire e seu cozinheiro. Testemunhas afirmaram que ela se levantou e saiu do Solar Scotton com seus 4 companheiros sem explicações. Todos os 4 eram suspeitos do assassinato, e todos os 4 foram presos. Sir Ralph Paynell também foi indiciado por auxiliar e instigar assassinatos posteriormente. Se Sir William tivesse sido morto em Scotton, seria improvável que os assassinatos ocorressem sem o conluio de todos no solar. Portanto, mandados de prisão foram emitidos para todos os servos que trabalhavam lá. Mas qual era a conexão entre os Paynells e a Lady Maud? Por que ela foi direto para o Solar de Keythorpe para buscar proteção? Ralph Paynell tinha uma filha, Catherine, casada com Nicholas, irmão mais velho de Sir William. A história deles começou cerca de 7 anos antes, em 1368, quando Nicholas e sua esposa Catherine se encontraram no tribunal consistorial em York. Foi quando Catherine pediu o divórcio perante o arcebispo. Catherine queria dissolver seu casamento. O problema, segundo ela, era que Nicholas era incapaz de ter relações sexuais com ela devido a uma deficiência em seus órgãos genitais. Catherine disse que até tentou encontrar o pênis de William enquanto ele dormia, mas descobriu que, citação, era tão plano quanto o dorso da mão dela lá embaixo. Recém-casada, Catherine retornou chorando para a casa dos pais e contou sobre seus problemas com Nicholas na intimidade do casamento. Apesar de seu pai supostamente tê-la chamado de garota estúpida e culpado sua inexperiência aos 17 anos, Catherine convenceu a família de que dizia a verdade. Nicholas sequestrou Catherine e a levou para sua casa ancestral no castelo de Greasley quando percebeu que ela iria levar sua queixa ao tribunal. Ele a acusou de mentir, afirmando que ela já havia tido relações sexuais com ele e sabia que ele era capaz de fazê-lo novamente. Nicholas então ameaçou mantê-la acorrentada em seu castelo. 9 anos antes do assassinato de Sir William, em 1366, o pai de Catherine, Sir Ralph Paynell, dono da mansão Keythorpe, atacou o castelo de Greasley com sua comitiva armada de arcos e paus, levando cerca de 2.000 libras em prata e joias, provavelmente o dote de Catherine. Normalmente, nessas circunstâncias, Nicholas seria submetido a um exame físico para provar que a história de sua esposa é falsa, mas ele se recusou repetidamente. Ele até foi excomungado pela igreja porque não apareceu diante do tribunal. A sentença foi proferida para dissolver o casamento devido às evidências circunstanciais. Nicholas ficou tão indignado com isso que foi a Avignon buscar um recurso com o Papa, mas morreu enquanto estava no exterior. Para intensificar a disputa feudal após a morte de Nicholas, Catherine alegou que o casal havia enfeudado 3 castelos e que agora ela detinha os direitos sobre eles e suas terras. Mas Sir William ganhou o caso contra ela e lhe foi concedida a posse legal da propriedade. Será que Sir Ralph Parnell ficou tão irritado com a anulação do casamento de sua filha Catherine com Nicholas e a subsequente perda de seus 3 castelos para seu irmão que ele ajudou a organizar o assassinato de Sir William? O julgamento. A Lei de Traição de 1351 declarava que o assassinato de um homem por sua esposa ou servos era considerado traição menor.
Isso significava que se a Lady Maud ou a camareira Agatha fossem consideradas culpadas pelo crime, elas seriam queimadas até a morte, e os servos masculinos seriam enforcados e esquartejados no local de execução. Então, as consequências eram bastante altas. 15 membros da equipe da casa em Scotland foram indiciados juntamente com a Lady Maud e o Sir Ralph Paynell. O Banco do Rei foi realizado em Lincoln e presidido pelo xerife Thomas Caidel. Nos procedimentos iniciais, havia dúvidas sobre o papel de Lady Maud no assassinato de seu marido. Alguns pensavam que ela era a mentora, outros que era apenas cúmplice. Ela rapidamente acusou o fidalgo e o cozinheiro, que foram condenados por assassinato pelo júri e sentenciados a enforcamento, esquartejamento e decapitação. Não é surpresa, os homens eram pobres e sem conexões. Lady Maud, no entanto, recebeu manipris do xerife e foi liberada sob a condição de retornar ao tribunal posteriormente. Ela e o mordomo Robert Clayton foram posteriormente absolvidos, não apenas do assassinato, mas de qualquer envolvimento no crime. Agatha Lovell, a camareira, escapou da prisão de Lincoln, subornando os oficiais de justiça para evitar seu julgamento. Quanto ao Sir Ralph Paynell, ele foi julgado 6 meses depois e absolvido de abrigar os suspeitos e de saber que eles eram culpados pelo assassinato de William Cantaloupe. A reviravolta. Em apenas 2 anos após o assassinato de William, o xerife de Lincoln, Sir Thomas Caidel, se meteu em um pequeno problema com o rei da Inglaterra. Richard II não ficou feliz quando descobriu que Caidel havia se casado com uma viúva sem pedir permissão real. A viúva em questão era nada menos que a própria Lady Maud. Então, não é um grande exagero pensar que esse caso estava acontecendo há algum tempo, e o xerife estava ajudando a encobrir as coisas para os assassinos. E então temos o Sir Ralph Paynell. O assassinato de Sir William poderia ter sido uma conspiração entre Paynell, um homem com rancor que odiava a família Cantaloupe, e Lady Maud e Thomas Caidel. Independentemente da causa, o falecimento de Sir William de Cantaloupe encerrou sua linhagem familiar. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval e inscreva-se se está gostando do vídeo. Te vejo na próxima semana para mais um. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!